Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dando sequência aos nossos estudos aqui na oração da noite sobre Apocalipse 7 × 7, uma mensagem de fé, esperança e encorajamento. Na nossa devocional anterior, nós estudamos a primeira das 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Ou seja, bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Nós sabemos já que na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nós podemos encontrar todas as condições necessárias para podermos viver uma vida vitoriosa e, ao mesmo tempo, uma vida que agrada ao Senhor. Por isso, nós temos dito que o segredo eterno de Deus para uma vida vitoriosa é lembrar do Evangelho, crescer no Evangelho e perseverar na promessa do Evangelho. Ou seja, crescer no pleno conhecimento das Escrituras sagradas. Assim, ler, ouvir e obedecer às verdades ensinadas no livro do Apocalipse e também em todo o restante das Escrituras sagradas. Na verdade, deve ser o modo de vida do cristão verdadeiro, de hoje até a volta do Senhor Jesus. Desta forma, a experiência do salmista, lá no Salmo 119, deve ser a nossa experiência. Versículo 97, o salmista diz: quanto amo a tua lei, a minha meditação todo o dia. No verso 127 diz: amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Especialmente a primeira bem-aventurança nos ensina que ler, ouvir a palavra de Deus no nosso idioma é um grande privilégio e obedecê-la é nosso dever. Hoje, meus queridos irmãos e irmãs, estudaremos a segunda bem-aventurança, Apocalipse capítulo 14, versículo 13. E lá está escrito o seguinte: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, desde agora em diante. Diz o Espírito, assim eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Trata-se de um descanso eterno. Depois das terríveis profecias sobre os terrores das perseguições e tribulações que virão sobre os crentes, e depois das enfáticas admoestações sobre a necessidade de fidelidade e de perseverança, estas são palavras de estímulo, de encorajamento e também de consolo. Trata-se de uma poderosa promessa para os que permanecerem fiéis. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. A ideia de morrer no Senhor aparece várias vezes no Novo Testamento. Paulo, por exemplo, fala dos mortos em Cristo, tanto na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, como também lá no famoso capítulo da ressurreição, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 18. Referindo-se àqueles que chegam ao final da vida terrena em Cristo Jesus, ou seja, absolutamente comprometido com Ele. Aqueles que não retrocedem, aqueles que não negam o Senhor, aqueles que permanecem firmes, permanecem fiéis até a morte. Desde o início, o grande objetivo de Satanás, a antiga serpente, o inimigo da alma do crente, foi fazê-lo errar o alvo, se afastar de Deus. A perseguição sempre teve como objetivo principal fazer o crente abandonar o Senhor, abandonar o caminho reto e certo, deixar de lado a sua lealdade a Cristo Jesus. Mas, por outro lado, a grande e suprema felicidade do cristão verdadeiro está na sua fidelidade. Está na sua indissolúvel união com Cristo Jesus até o fim da sua vida terrena. E é isso que a Bíblia chama de descanso eterno. Os fiéis, no tempo de Deus, descansarão de suas lutas. O descanso nunca é tão precioso como quando foi ganho trabalhando, mesmo com sofrimento e dor.
nunca é tão doce como depois da tarefa exaustiva. Serão bem-aventurados os que chegarem ao fim da vida terrena unidos com Cristo. Quanto mais dura tenha sido a batalha, mais dilacerante a dor, mais duros os trabalhos, mais excelso será a alegria, mais sublime a bem-aventurança. A promessa termina dizendo o seguinte: pois as suas obras os seguirão. À primeira vista, parece que o texto está aqui autenticando a falsa doutrina da salvação pelas obras, mas absolutamente não. O pensamento de João, assim como o pensamento de Paulo, aliás, o pensamento de todo o Novo Testamento, é que a salvação é pela graça e não pelas obras. Aqui mesmo no Apocalipse, quando Jesus Cristo fala das boas obras, por exemplo, dos Efésios, se refere à sua paciência e sofrimento. Capítulo 2, verso 2. Quando ele trata das obras dos cristãos em Tiatira, refere-se ao amor, ao serviço e à fé deles. Capítulo 2, versículo 19. Em todo o Novo Testamento, as boas obras nunca são o cumprimento legalista das ordenanças divinas, mas sim um tipo especial de caráter, de vida que agrada ao Senhor. Na essência, a promessa aqui está dizendo: quando vocês deixarem essa terra, tudo o que poderão levar consigo é o seu caráter, aquilo que vocês são na realidade. Como diz um certo ditado popular, o que se leva desta vida é a vida que se leva. Se chegarem ao fim de suas vidas em união com Cristo, seu caráter terá sido provado e purificado como ouro, e assim verão a glória de Deus e viverão para sempre no descanso do Senhor. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, quando o texto fala de obras, João não se refere a um balanço positivo de ações meritórias, mas sim a uma vida na qual Jesus Cristo tem estado presente o tempo todo, de maneira ininterrupta. E essa pessoa manteve-se fiel ao Senhor Jesus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles que são fiéis, esses terão, melhor dizendo, garantidos o descanso com o Senhor. Que Deus te abençoe e que esta bem-aventurança seja uma realidade na sua vida e na sua casa. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.